Direto ao ponto com o diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti. 2024 em retrospectiva, lições e desafios do ano que marcou o mundo, o Brasil e o Vale do Taquari. Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem, Ricardo, Rita, queridos ouvintes. Esse período é o período de retrospectiva, né? De fazer um balanço sobre como foi o ano, ver quais foram os acertos, quais foram os erros. Dizem que na vida a gente nunca perde, ou a gente ganha ou a gente aprende, né? E eu penso que todos nós, de forma consciente ou até mesmo de forma inconsciente, fizemos uma retrospectiva, um balanço. Estamos na última semana do ano e é importante que a gente compreenda o que aconteceu no ano passado, porque é um ato de sabedoria olhar para o ano e ver o que nós podemos aprender com os episódios, com os acontecimentos, com as decisões que nós tomamos ao longo do nosso ano, para que a gente possa projetar as lições disso lá no futuro, né? E se fizermos uma pequena retrospectiva, eu trouxe em 3 grandes esferas, assim, alguns aspectos que aconteceram no mundo, que foram marcantes e que é importante, que impactam o nosso dia a dia, o que aconteceu no Brasil, o que aconteceu na nossa região, né? E também depois eu convido para fazermos uma reflexão sobre o que aconteceu mais próximo de nós, nas nossas vidas pessoais, na nossa jornada profissional. Nós tivemos, a nível global, em evidência aí, o ano inteiro o conflito entre Rússia e Ucrânia, uma escalada nesse conflito. Parece que durante a noite de Natal, os russos bombardearam algumas bases de energia na Ucrânia, deixando a população da Ucrânia sem energia e sem aquecimento, né? Lá é frio. Então, esse é um aspecto que aconteceu ao longo do ano. Também tivemos o episódio entre Israel e o Hamas, lá na faixa de Gaza, que foi algo que marcou o mundo. Também tivemos a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, o que gera um novo panorama econômico e da geopolítica global. E isso tudo, logicamente, impacta em nós. Aqui no Brasil, nós tivemos também um dólar chegando aí no recorde de R$6, 6,15, 6,19, e isso impacta no nosso dia a dia porque reduz o poder de compra das pessoas, aumenta a dívida pública e não tem como não fazer alguns ajustes com base nisso. Nós tivemos também a queda da Bolsa de Valores, um percentual importante, representativo. Nós também tivemos aí um movimento de baixa popularidade do governo federal, que são aspectos que geram uma certa incerteza para nós que vivemos aqui no Brasil. Aqui no nosso estado nós tivemos, não tem como não lembrar, das cheias de maio, e que esses momentos conturbados acabam revelando também alguns aspectos importantes, como, por exemplo, a necessidade de uma infraestrutura mais robusta. Nós passamos desde maio com um estrangulamento na nossa ponte da BR-386, por exemplo, com as pistas sempre restritas, ou num sentido ou no outro, muitas pessoas se organizando, quanto isso impacta na economia. Nós tivemos a questão das pontes sobre a RS-130, né, e a ponte de ferro que nós perdemos aí também durante as cheias, a morosidade na reconstrução da ponte da RS-130 é algo que preocupa, né? Parece que tem mais uma movimentação prevista aí para reclamar esses prazos. Também temos toda a questão da morosidade na reconstrução do nosso vale. Tudo isso são aspectos que impactaram o nosso dia a dia, a nossa vida. Provavelmente, de alguma forma, direta ou indireta, impactou na nossa produtividade. Eu conversava durante essa semana com algumas pessoas que estão procurando oportunidade de emprego. Eles mas daí tem que passar a ponte para ir para Encantado, né? Então tem esse fator de limitação. Também conversava com uma diretora de RH de uma grande empresa que foi buscar mão de obra. Eles estão indo buscar mão de obra no Acre e também em São Paulo, trazendo famílias para cá, porque não se está conseguindo em algumas cidades gente para trabalhar. Em algumas cidades não, penso que todo mundo está se queixando aí da questão de mão de obra, e tudo isso acaba impactando na nossa economia local, né? E é importante que a gente faça uma reflexão sobre esse ano, mas não apenas sobre esses aspectos maiores, e também analisar, fazer uma avaliação sobre como foi a nossa vida, quais foram os erros e os acertos que nós tomamos ao
longo do nosso ano, quais foram as decisões que nós tomamos, daquelas que nos orgulharam e que nos posicionaram de um jeito diferente, melhor ao longo do ano? Quais foram os aprendizados que nós tivemos e como nós nos preparamos durante o ano de 2024 para ter um melhor ano em 2025, né? Afinal de contas, nós precisamos sempre buscar ter ambição de querer mais, querer melhor e querer crescer. Isso é muito bom para o ser humano e nada mais justo do que fazer uma retrospectiva, uma análise com relação ao passado. Nós precisamos projetar um bom futuro, mas lembrando que o futuro não existe, o futuro nada mais é do que o presente em movimento. Nós precisamos um planejamento, por exemplo, ele aponta para o futuro, mas ele mexe com os nossos movimentos no momento presente. E para que nós possamos tomar boas decisões no momento presente, nada mais justo do que fazer uma análise sobre o nosso passado, lembrando sempre que o passado serve como um bom banco de dados, uma boa fonte de informações e não como fonte de sofrimento, né? Tirar proveito dos episódios do fracasso, dos episódios do passado, tirar proveito dos fracassos da vida é sempre uma boa forma de aprendizado. Napoleão Hill diz que cada fracasso carrega consigo a semente de um sucesso equivalente, então nós precisamos plantar essa semente num solo fértil, esperá-la germinar, para que a gente possa colher o fruto, desfrutar desse aprendizado. Essa é a dica de hoje aí, né? É um grande aprendizado, né, Bozetti? E esperamos, a gente tem falado muito, esperamos que o ano de 2025 seja melhor, seja mais tranquilo, a gente sempre espera isso. E eu vou dizer que nessa virada de ano talvez não seja tão difícil, né, de ser melhor do que foi o de 2024, especialmente para o Rio Grande do Sul. Mas também é o momento de a gente tirar lições, como você falou, do que aconteceu em 2024 e projetar o 2025, para começar o ano bem. Né, para começar ali, janeiro, fevereiro. Primeiro é período de descanso para a maioria das pessoas, né? Daqui a pouco é saber aproveitar também, é desconectar e depois já começar a correr atrás da máquina. Quais são as dicas? As dicas, eu vou dar duas dicas, né? Esse primeiro deles é desfrutar desse momento de festas, para quem está em festas ainda, né? E normalmente a gente sabe que o comércio, por exemplo, agora ele começa a tirar um pouquinho o pé, começa a fazer o balanço sobre como foi o Natal, hoje é o dia mundial das trocas, né? E nós sabemos que tem que dar essa relaxada, mas se eu pudesse dar duas dicas para o ano de 2025, duas dicas são importantes. A primeira delas, tome boas decisões de investimento. O que é uma decisão de investimento? Investimento é tudo aquilo que aumenta o nosso poder de produção, a nossa capacidade produtiva. E quando eu falo em investimento, o ser humano também precisa saber fazer bons investimentos, né? Aquilo que vai elevar a nossa capacidade. Então essa é uma dica importante. Tome boas decisões de investimento. E a segunda é com relação a crédito, onde nós vamos buscar o investimento, as decisões de financiamento, né? Então a segunda dica é tome cuidado com as fontes de financiamento. E tudo isso se reporta à vida financeira, e nós sabemos que a nossa vida financeira ela traz consigo a seiva de um mundo material, né? Assim como a fé é a seiva do mundo espiritual, o dinheiro, o recurso, é a seiva do mundo material, e tudo aquilo que nós pegamos na nossa mão, as nossas conquistas, as nossas realizações, elas inevitavelmente vão passar pela saúde financeira, e a saúde financeira ela é preservada com boas decisões de financiamento e com boas decisões de investimento. Essa é a dica para o 2025 próspero aí, né? Ô, Gustavo, e para quem está talvez um pouco mais sensível, um pouco mais abalado, passou por alguma situação talvez mais séria, enfim, ou desânimo mesmo de ver tanta coisa, né, acontecendo. Perfeito. Algumas pessoas ficam mais abaladas do que outras, né? Algumas conseguem com isso um impulso para melhorar, buscar coisas novas. Algumas não, é o Perfeito. contrário. Então, qual é a tua dica, assim, para que a pessoa busque mentalmente, busque, né, na sua espiritualidade, de que forma, um conselho de alguém? Essa é uma boa pergunta, né, Rita? Todos os nossos resultados vêm dos nossos comportamentos, das nossas ações. As nossas ações são impactadas pelas nossas emoções. O que é uma emoção? É algo mais profundo e elaborado. A emoção, ela é um sentimento que não foi tratado muito bem. De onde nascem todos os nossos sentimentos? Nascem através dos nossos pensamentos. Então, cuidar da nossa mente talvez seja a principal dica para passarmos não apenas pelo ano de 2025, mas para superar toda e qualquer
a diversidade, saber pensar. Nem sempre nós conseguimos pensar por conta própria. Muitas vezes nós precisamos de ajuda para que alguém nos oriente, alguém nos questione algumas coisas, alguém nos dê algumas soluções, algumas dicas para que a gente saiba pensar melhor, porque através dos nossos pensamentos melhores nós geramos sentimentos melhores, emoções melhores, comportamentos melhores, e isso inevitavelmente vai impactar os nossos resultados. Então a dica é, se porventura você está passando por um momento turbulento na sua vida e sente que já faz 3 meses, 6 meses que não está saindo daquela falta de vitalidade, daquela falta de energia, procure ajuda. É um ato de sabedoria procurar ajuda. Procure ajuda de um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista. Procure ajuda de alguém que possa te orientar, alguém que possa fazer algum tipo de mentoria. Se você, porventura, for um empresário, procure ajuda, colegie as suas decisões, porque uma mente colegiada tende a tomar decisões mais assertivas do que uma mente individual. E, normalmente, ainda mais o povo com colonização germânica, ele não gosta muito de compartilhar as suas fragilidades, então ele fica com aquilo e ele parece que protege aquele problema que ele tem, ninguém precisa ficar sabendo, e às vezes ele acaba deixando que o problema cresça, né? Então a minha dica é: peça ajuda, é um ato de sabedoria pedir ajuda, e não importa se está numa situação desafiadora, pode estar super bem. Continue assim com a mentalidade super positiva, mas ainda assim peça ajuda, porque a tendência é que a gente consiga se tornar cada vez melhor. Repito, uma mente colegiada, uma mente coletiva, ela é infinitamente mais potente do que uma mente individual. A mente individual tem limitações, a mente coletiva ela consegue vencer algumas limitações, né? Essa é a dica para o 2025. Chegam 2 participações aqui ligadas ao mesmo assunto, né? Que o Bozetti destaca. A Ana Cristina diz: sobre a fala do Gustavo Bozetti, a falta de mão de obra, penso que alguém que tiver algum poder tem que ir atrás para que o governo mude Bolsa Família, pois tem muita gente recebendo Bolsa Família e outros benefícios do governo, pessoas novas, saudáveis, que poderiam estar trabalhando, mas não, ficam em casa esperando a ajuda do governo. Tem aí 2 ou 3 filhos e pronto, é o que ela diz. E a outra ouvinte que se identifica pra gente, não quer ter o nome lido no ar, ela fala: se não tivesse o Bolsa Família, ia ter mais gente trabalhando. Muitos e muitos não trabalham e estão cheios de saúde. Ela coloca até preguiçosos no 999787885. Eu concordo 100% com os 2 comentários, né? Nós sabemos que a falta de mão de obra, ela tem vários fatores que geram isso. Um deles é o assistencialismo exacerbado, né? Fazendo com que as pessoas fiquem lá no Bolsa Família e evitem trabalhar, e isso impacta a janela produtiva, né? E nós, aqui no Brasil, não estamos cumprindo com o pacto social, que é fazer com que as pessoas que estão na faixa etária produtiva, produzam para sustentar as pessoas que, em função da sua juventude, não conseguem produzir, que são os jovens até 16 anos, por exemplo, né? E também aqueles idosos, as pessoas que estão na faixa de aposentadoria precisam ser sustentados porque está na faixa etária com condições de produzir. E o número da última pesquisa, dos últimos dados, diz que aproximadamente 25% das pessoas que estão na faixa etária entre 16 e 30 anos de idade, 25% nem produz, nem estuda, nem trabalha, nem estuda. São os famosos nem. Esse pessoal tem que ser convocado para vir trabalhar, porque afinal de contas nós precisamos de uma mão de obra para continuar pagando impostos, para conseguir fazer a máquina girar. E logicamente fica um exemplo aí que tem acontecido em Bento Gonçalves, por uma iniciativa muito bacana do prefeito de Bento Gonçalves, que tem ido visitar as pessoas que estão no Bolsa Família para ver se as pessoas não podem vir trabalhar, oferecendo emprego para essas pessoas. Então, nós precisamos colocar uma porta de saída para o assistencialismo, que é importante, volto a dizer, é importante, mas tem pessoas que abusam desse fator que é tão nobre e tão interessante. Então, o pessoal dos bolsas aí, que tem que se conscientizar e trazer essa mão de obra para a classe produtiva, porque nós estamos precisando, né? Sobre o prefeito de Bento, tem uma nova ação dele que me chamou a atenção. Ele é o Diogo Segabinazzi Siqueira. Agora ele juntou um grupo de voluntários para pintar os muros da cidade de Bento.
Ele disse, nós vamos provar que nós somos mais fortes do que os pichadores. Todos os muros, ou as localidades, aqueles identificaram, eram mais de 500 pontos de Bento que estavam pichados, eles estavam limpando e pintando também. Né? Isso foi feito em parceria com uma loja de tintas lá de Bento Gonçalves, então está tendo atitudes que chamam a atenção. O prefeito Diogo lá de Bento Gonçalves. Que bacana. Tu sabe que eu fiz uma especialização em liderança global pela Universidade da Califórnia de San Diego. Nós estudamos o case do condado de San Diego, nos Estados Unidos, e da prefeitura de San Diego, e lá eles não amanhecem com um viaduto pintado. Se alguém passa e picha, eles não amanhecem com viaduto pichado. Se alguém passa durante a noite e picha um viaduto, por aplicativo as pessoas vão lá, fazem a denúncia no aplicativo e imediatamente uma equipe é levada até o local e eles pintam imediatamente. Isso inibe o pichador, e fazer um movimento semelhante a esse do prefeito de Bento Gonçalves, com certeza absoluta, conscientiza as pessoas sobre a importância de manter a cidade bonita, e é um ato que representa muito mais do que apenas pintar a cidade. Ela representa um chamado de mentalidade para que os munícipes, para que a população cuide mais da cidade, cuide dos detalhes. Então, parabéns ao prefeito de Bento Gonçalves aí pela iniciativa. Gustavo Bozetti, diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, obrigada pelas suas colocações, obrigada pelo ano também de 2024, aí, né, por estar conosco, e rumo a 2025, feliz ano novo para ti, para tua família. Muito obrigado, Rita, obrigado, foi um prazer mais uma vez fechar um ano com vocês aqui, e é uma honra estar ocupando esse microfone com tamanha repercussão e com tamanha audiência. Eu gosto muito, zelo muito por esse momento aqui. Parabéns pela condução, feliz 2025 para todos nós, e que seja um ano muito, muito próspero, né? A prosperidade consiste no equilíbrio das riquezas da vida, e eu espero que seja um ano próspero para todos nós. Grande abraço. Gustavo Bozetti conversando conosco aqui no Troca de Ideias.